O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos, e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo nos conta esta parábola, essa rede que apanha diversos tipos de peixes, bons e maus. Primeiramente, é uma imagem muito comum para os seus ouvintes, pois boa parte deles eram pescadores, com barcos, redes, pescas, eram algo do seu cotidiano. Por isso, Jesus fala uma linguagem acessível a todo aquele povo que estava sempre em torno ali, ao lago de Genezaré, buscou ali seus primeiros discípulos, e grande multidão o escutava em torno daquele lago. Por isso, Jesus usa essa imagem para nos falar sobre a igreja. Ou seja, a rede é o sinal da igreja. Em todos os tempos, sempre apanhou peixes bons e maus. Ou seja, nós temos consciência que a igreja é santa, porque o seu fundador, Jesus Cristo, é santo. Mas em seu seio abriga pecadores, que somos nós. Ou seja, apesar dos nossos pecados, das nossas misérias, nós permanecemos na igreja, porque nós reconhecemos que é junto de Deus, é junto à Santa Igreja que nós nos convertemos, que nós nos tornamos melhores a cada dia, pela graça de Deus que atua em nós. Por isso é importante reconhecer esse primeiro aspecto, a santidade da igreja e a minha situação de pecado. Portanto, eu preciso da igreja. E nós reconhecemos claramente, ao longo da história da igreja, pessoas de corações generosos, mas também pessoas de corações mesquinhos. Pessoas que, com heroísmo, defenderam a fé ao ponto de dar a vida por Cristo. E pessoas também que traíram a fé, que preferiram abandonar o barco, abandonar a igreja. Isso vai acontecer sempre, mas nós precisamos ter consciência daquilo que sempre nós ouvimos da Santa Igreja. A igreja está sempre reformando. Em latim é ecclesia semper reformanda. Ou seja, é constante a renovação da igreja. Mas como? Basta reconhecer na própria liturgia. Toda a Santa Missa inicia-se com o ato penitencial. Porque nós nos reconhecemos pecadores, necessitados do perdão de Deus, necessitados de conversão. Ou seja, ali o Senhor está nos reformando, está constantemente nos purificando. Eu preciso ter consciência que a própria estrutura litúrgica me mostra que sou pecador e que eu preciso do perdão de Deus, dos sacramentos, para que, em humildade, eu possa crescer cada dia mais no amor a Deus e no serviço aos irmãos e irmãs. Que eu possa ter consciência disso. A igreja é santa e eu, pecador, estou aqui, porque de fato, como diz o Papa Francisco, a igreja é como que um hospital de campanha, recordando aquilo que disse Jesus: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E nós estamos aqui para nos convertermos e sermos melhores
a cada dia. E por fim, no final do Evangelho tem uma imagem um tanto enigmática. Assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Duas interpretações são frequentes para esse trecho. O primeiro, o bom tesouro, tirar coisas novas e velhas, primeiramente se aplica ao Antigo e ao Novo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento que tem promessas, profecias acerca da chegada do Salvador. Ou seja, quantas coisas foram sendo preparadas para receber Jesus. Quantos profetas anunciaram que viria o Salvador, o Messias, o esperado de Deus. Por isso, essas coisas velhas, mas que se tornam novas na plenitude da chegada de Jesus. Jesus que mostra claramente que veio para cumprir as profecias e também as promessas do Antigo Testamento. Para que nós possamos reconhecer essa unidade do Antigo e do Novo Testamento. Pois, hora ou outra, alguém pergunta: Padre, pode ler o Antigo Testamento? Não só pode, como deve. Ou seja, eu preciso ler o Antigo Testamento com o óculos do Novo Testamento. Ver ali uma preparação para a chegada de Jesus. São figuras, são imagens que apontam para Jesus. Ou seja, pensemos em um exemplo simples. O texto que mostra Isaac carregando a lenha para o seu sacrifício no Monte Moriá. Se eu leio com o olhar do Novo Testamento, quem eu vejo ali? Jesus Cristo que carrega a cruz para o Calvário. Ou seja, eu preciso ter a compreensão da unidade do Antigo e do Novo Testamento. Tudo aquilo que foi profecia, que foi promessa no Antigo, se cumpre perfeitamente no Novo Testamento. E o Novo Testamento mostra o quê? A novidade da graça. Jesus que chega nos mostrando o seu reino, nos devolvendo o céu, seja a vida nova em Cristo, seja o tesouro da graça. Porque antes era apenas promessa, agora a realidade. Jesus está presente em nosso meio. Emanuel, Deus conosco. Então essa é a interpretação de compreendermos a unidade do Antigo e do Novo Testamento. É a novidade que é Jesus, o nosso Salvador. Uma outra que diz respeito, de modo especial, a todos os dias, nós nos renovarmos pela graça dos sacramentos. Nós possamos, de fato, perceber quanto a igreja nos diz: preciso deixar o homem velho, preciso deixar uma vida antiga e abraçar a vida na graça. Seja a vida espiritual, a vida com o Senhor. Que nós possamos pedir sempre ao Divino Espírito Santo, para que nós possamos ler e compreender a palavra de Deus e atualizá-la em nossa vida, vivendo perfeitamente tudo o que o Senhor nos pede. Com empenho, com humildade, crescer cada vez mais na amizade com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos a oração vocacional. Senhor da messe,